Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos começar a matéria nova, que é parasitologia. Nós vamos falar sobre a diferença entre protozoários e vermes. Então, parasitologia é a ciência que atua no estudo dos parasitos e seus hospedeiros, bem como as doenças associadas. Então, existem parasitos que precisam de hospedeiros, precisa de alguém que leve essa doença até os humanos, e existem outros que infectam diretamente os humanos. Então, nós vamos falar também sobre as doenças associadas a esses parasitos. Então, a parasitologia tem como objetivo tratar os sintomas, desenvolver tratamentos e criar métodos de prevenção. Se você conhece o ciclo da doença, se você conhece os sintomas que o paciente está sentindo, é mais fácil de você tratar uma doença. E aí entram os exames. Então, nos exames parasitológicos é que o médico vai ter certeza do que está acontecendo com o paciente. Então, quais são os principais veículos de doenças causadas por parasitos? Alimentos contaminados, objetos contaminados, água contaminada e sangue contaminado. Então, esses são os principais veículos de doenças. Os principais parasitos que afetam seres humanos são protozoários e eumintos. Então, eumintos é a mesma coisa que vermes. No ambiente, os seres vivos estão intimamente relacionados e estabelecem entre si relações que têm por finalidade a busca de melhores condições de vida, com a busca de alimento e abrigo. Então, esses protozoários e esses vermes, eles buscam um hospedeiro para que este sirva de alimento e de abrigo. Os protozoários e os eumintos, eles serão estudados quanto às espécies de interesse médico, incluindo os métodos e as técnicas parasitológicas usuais no laboratório clínico para o diagnóstico de patologias, ou seja, existem métodos para diferentes tipos de parasitos. Vai ser estudado também o habitat, ou seja, o local onde eles vivem, os ciclos de vida, como que é o ciclo de vida deles, como que é a reprodução, as interações com os humanos, o modo de transmissão, como que essas doenças são transmitidas aos humanos, as características infecciosas, a profilaxia, que é a prevenção dessa doença, e o diagnóstico de cada parasito. Eu separei aqui alguns conceitos básicos utilizados na parasitologia. O primeiro deles são endoparasitas, que são parasitas internos. Esses são os parasitos que são interessantes para a área de análises clínicas. E como exemplo, nós temos os eumintos, que são os vermes, e os protozoários. Parasitos microscópicos e macroscópicos. Microscópicos são aqueles vistos somente ao microscópio. Então, o paciente leva a amostra dele, seja fezes, sangue ou urina, e essas formas de vida serão vistas com o auxílio do microscópio. Macroscópicos são aqueles vistos a olho nu, onde eu não preciso do auxílio de um microscópio, como, por exemplo, uma amostra de fezes de um paciente que tenha tênia. Ele vai ter pedaços de tênia na sua amostra fecal e você, sem o auxílio do microscópio, você consegue identificar isso facilmente. Mas o exame macroscópico não substitui o exame microscópico. Agente etiológico e vetor. Então, agente etiológico é aquele agente que realmente causa a doença. E o vetor é o organismo capaz de transmitir agentes infecciosos. O parasito pode ou não desenvolver-se enquanto encontrar-se no vetor. Exemplo disso é a doença de Chagas. Então, doença de Chagas é uma doença causada por um protozoário. O agente etiológico é o protozoário, que é o agente causador da doença, que é o Trypanosoma cruzi. E o vetor, que é o organismo capaz de transmitir esse agente etiológico, é o barbeiro. Parasitos comensais e parasitos patogênicos. Então, parasitos comensais são aqueles que não causam efeitos perigosos, ou seja, eles não causam danos, eles não causam doenças. Então, existem amebas, por exemplo, que elas podem viver no nosso intestino e elas não nos causam doenças. Mas já existem parasitos patogênicos, aqueles que podem causar doenças e podem levar até a morte. Então, os vermes e alguns protozoários, eles são patogênicos. Eles, quando estão no nosso organismo, eles causam doença. E aqui a diferença entre o hospedeiro, eu vou falar sobre o hospedeiro, vou falar a diferença entre o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário.
Hospedeiro é aquele organismo que serve de habitat para outro ser vivo, ou seja, ele serve de moradia para outro ser vivo. E aí qual é a diferença entre hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário? O hospedeiro definitivo é aquele onde a reprodução é sexuada ou a forma adulta do parasito é encontrada. Então, o hospedeiro definitivo, ele vai abrigar o verme adulto, ele vai abrigar o verme que é sexualmente maduro, que eles fazem reprodução, que eles se reproduzem dentro do nosso organismo. E o hospedeiro intermediário é o organismo que abriga por pouco tempo esse parasito, ou seja, apenas uma fase, como se fosse, ele abriga a larva do parasito, como se fosse a fase jovem, e lá no hospedeiro intermediário ele não se reproduz. Exemplo disso é a teníase. Então, a teníase nós temos o porco e o boi como hospedeiros intermediários e o homem como hospedeiro definitivo. Na carne do porco ou do boi encontra-se apenas uma larva, a fase larval. Então, ali ele é o hospedeiro intermediário, porque a fase que é encontrada no corpo dele é a fase de larva. Já o homem, ele é o hospedeiro definitivo, porque encontra-se o verme adulto, que é capaz de se reproduzir, ele é sexualmente maduro. E a diferença entre infecção e infestação. Infecção é a invasão do organismo por agentes patogênicos microscópicos. Então, quando a pessoa tem uma doença e é causada por agentes microscópicos, aqueles que a gente não vê a olho nu. E infestação é a invasão do organismo por agentes patogênicos macroscópicos. Uma pessoa que tem muitos vermes, por exemplo, a pessoa tem uma infestação de vermes, porque você consegue ver a olho nu. E para finalizar, os conceitos básicos, profilaxia é o conjunto de medidas que visam a prevenção, a erradicação ou controle das doenças prejudiciais aos seres vivos. Então, profilaxia é a mesma coisa que prevenção. Como você vai fazer para se prevenir contra doenças? Agora se fala muito sobre coronavírus e todos sabem como que é a forma de se prevenir. Então, no caso do coronavírus, é lavar sempre as mãos, limpar as superfícies. Então, é importante saber sobre como essa doença, como as doenças são transmitidas, para você saber como você vai se prevenir contra elas. No caso de parasitologia, a profilaxia para determinadas doenças depende de como é o ciclo daquele parasito. Se é um parasito que é transmitido através de alimentos, você tem que lavar frutas e verduras, colocar sempre na água com cloro, beber sempre água filtrada ou fervida. Se for uma doença causada através de sangue, você precisa ter, o banco de sangue, por exemplo, precisa ter um controle para que essas doenças não sejam transmissíveis na transfusão de sangue. Eu dividi a matéria de parasitologia em 3 partes. Protozoários sanguíneos, protozoários intestinais e os vermes. Então, os protozoários, eles são micro-organismos simples e eucariontes. E lembrando as aulas de citologia, eucariontes são aqueles cujas células apresentam um núcleo organizado. Então, eles apresentam membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Algumas espécies são comensais e outras são patogênicas. Então, comensais são aqueles que não causam doenças e patogênicas são aquelas que causam doenças. Esses protozoários podem apresentar cílios, flagelos e pseudópodes para locomoção e outros não se locomovem. Então, alguns apresentam estruturas de locomoção e outros não se locomovem, como é o caso do protozoário que causa a malária. Sua reprodução é geralmente assexuada, eles fazem divisão binária, onde o micro-organismo se divide em 2, mas pode também fazer reprodução sexuada, onde há troca de material genético. Então, a maioria dos protozoários, eles se reproduzem assexuadamente, ou seja, de um organismo nós temos 2. Em alguns casos, eles podem fazer reprodução sexuada, mas não existe protozoário fêmea e protozoário macho. Eles simplesmente trocam material genético e assim é classificado como reprodução sexuada.
A parasitologia nos laboratórios de análises clínicas. As doenças parasitárias continuam a ser um problema significativo no mundo todo, especialmente em países subdesenvolvidos. Então, as doenças parasitárias, elas acometem o mundo inteiro. Mas em países subdesenvolvidos, a quantidade é muito maior, porque existem pessoas que não possuem saneamento básico, não têm medidas de higiene adequadas. Então, tudo isso vai colaborar para que essas pessoas peguem doenças causadas por parasitos. Doenças que estavam sob controle estão aumentando sua incidência, não apenas o relaxamento de medidas de controle, como também o surgimento de insetos resistentes estão contribuindo para isso. Então, as doenças, elas estão voltando. Por quê? Não só porque as pessoas relaxam na higiene, mas sim porque existem insetos que transmitem doenças. Então, existem insetos que eles transmitem uma determinada doença e eles acabam passando a transmitir outras também. Então, nós temos o caso aí do Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite várias doenças causadas por vírus. Mas na parasitologia nós também temos doenças causadas por insetos. É fundamental a importância do laboratório clínico na confirmação do diagnóstico das parasitoses. Então, o médico ele vai dar o diagnóstico de acordo com os sintomas que o paciente está sentindo, mas ele também precisa do exame de laboratório. Então, o material é analisado no laboratório para que ele tenha confirmação de que doença esse paciente tem. O diagnóstico laboratorial das parasitoses compreende métodos diretos e métodos indiretos. O método direto envolve o encontro do parasito ou um de seus estágios evolutivos no material colhido de um paciente através de seus aspectos macroscópicos ou microscópicos, após coloração ou não, dependendo do caso. Então, o método direto é aquele onde você pesquisa diretamente o parasito ou um dos seus estágios evolutivos, como, por exemplo, ovos de vermes na amostra de fezes do paciente, que essa amostra é processada, é corada e é vista ao microscópio. E existe também o método indireto, onde envolve reações imunológicas com as quais se pesquisa in vitro a pesquisa de anticorpos produzidos por pacientes contra parasitos, como, por exemplo, a malária. Então, existe um exame direto para pesquisa se o paciente tem malária ou não, mas existe também métodos indiretos, onde há pesquisa de anticorpos. Então, nesse caso, é um método indireto, porque se pesquisa as reações imunológicas, se pesquisa anticorpos produzidos no sangue do paciente. Então, os cuidados com os exames parasitológicos. Sabemos hoje que muitas amostras submetidas a exames parasitológicos são potencialmente infectantes. Além de parasitos, os protozoários e os vermes, como de costume, as amostras podem conter bactérias e vírus. Então, todas essas amostras devem ser consideradas infecciosas, do mesmo modo que qualquer outro material recebido no laboratório para exames. Eu não preciso nem falar muito sobre fezes, porque a pessoa tem um cuidado em manusear as fezes, não é nem pelo cuidado com a biossegurança em si, mas as pessoas têm nojo de mexer nas fezes. Então, mesmo para aquelas pessoas que não têm amostras, qualquer amostra biológica no laboratório, ela é considerada potencialmente infectante. Mas amostras de fezes, elas podem, além dos parasitos, além dos vermes e dos protozoários, podem conter também bactérias e vírus, que podem infectar o técnico também. Então, todo cuidado no laboratório é pouco quando se falando de material biológico. Os exames parasitológicos do sangue geralmente são colhidas amostras de sangue periférico sem anticoagulantes por punção digital. Então não precisa fazer uma punção venosa, pode fazer uma incisão na ponta do dedo e essa gotinha de sangue é levada para a lâmina. Normalmente se usa esse tipo de sangue sem anticoagulante, porque esse sangue sem anticoagulante se cora melhor. Para determinados exames, como na pesquisa de microfilárias, que é o verme causador da elefantíase, pode ser colhido sangue com o tubinho roxo, que é um anticoagulante EDTA. Enquanto os esfregaços de sangue precisam ser fixados por imersão no metanol por alguns segundos e secos ao ar, as preparações de gota espessa não precisam ser fixadas. Então,
Então, quando nós fizemos aula de hematologia, nós fizemos o esfregaço sanguíneo e fixamos o sangue com álcool, na lâmina com álcool. Nesse caso, não precisam ser fixadas. Então, no caso da gota espessa, não precisa haver a fixação das células na lâmina. Aqui vocês estão vendo um esquema de métodos parasitológicos diretos para exame de sangue, onde se vai fazer a pesquisa de protozoários sanguíneos. Existem duas formas de fazer esses exames: a gota espessa e o esfregaço sanguíneo corado pelo método Gienza. Então, lá em hematologia, nós falamos sobre azodimetileno e eosina. Aqui na gota espessa e nesse esfregaço sanguíneo, a gente vai falar somente sobre o corante Gienza. Então, esse esfregaço, a gota dele é mais grossa do que nós fizemos lá em hematologia, onde a gota deveria ser bem fininha. Aqui a gota é um pouco mais grossa, já que você precisa observar a presença de protozoários. E na gota espessa, você tem o auxílio de uma outra lâmina para fazer um desenho como se fosse um quadradinho de sangue. Aqui é praticamente a mesma explicação do slide anterior, só que vocês estão vendo duas lâminas, com a gota espessa. Então essa gota é espalhada no meio da lâmina, na foto de cima, e na foto de baixo vocês estão vendo que é feito como se fosse um quadradinho. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do grupo, na descrição do vídeo, para que vocês vejam como que é feita a gota espessa e como que é feito o esfregaço, que a gota de sangue é mais grossa do que a gota que nós usamos em hematologia. Existem métodos parasitológicos diretos, ou seja, aqueles que pesquisam o próprio protozoário na lâmina de fase aguda. Então, lembrando que há uma fase aguda e uma fase crônica. Então, existem doenças agudas, onde você se contaminou, você teve uma doença e aquela patologia vai durar um determinado momento e vai passar. E existem doenças crônicas. Diabetes, por exemplo, é uma doença crônica, onde uma vez diabético ele será para o resto da vida, mas ele consegue controlar essa patologia. Então, fase aguda, no caso aqui, é o início da doença. Então, existem 3 tipos de exames para a fase aguda, para a malária, por exemplo. Então, 2 que utilizam coloração e 1 que não precisa de corante. Então, o exame de sangue a fresco não precisa de corante. Então, o próprio nome já diz, é sangue fresco. Então, é o exame feito durante a fase aguda, 2 a 4 semanas após a picada do inseto contaminado. Então, a malária é uma doença transmitida por picada de mosquito, e esse mosquito precisa estar contaminado. Eu vou falar ainda hoje sobre a malária. O sangue também pode ser colhido com EDTA, né, com anticoagulante, ou ele pode ser colhido diretamente da polpa digital. Aí vai ser colocado entre lâmina e lamínula e examinado ao microscópio para pesquisar formas do protozoário, né, que causa a malária, que é o plasmódio. Então, nesse caso, eu não preciso de coloração. Existe um outro exame chamado de gota espessa, que esse sim é feito coloração. Então, nessa técnica, a visualização dos parasitas é melhor porque se usa um corante e porque a camada de sangue é maior em relação ao exame anterior. Então, nesse caso, é feito com uma gota grossa. Então, há várias camadas de hemácias, aumentando a possibilidade de encontro dos parasitas. Então, esses parasitas, eles vão infectar, mas eles vão parasitar as hemácias, eles ficam dentro das hemácias. Então, quanto mais hemácias eu tiver, melhor para visualizar
as suas formas na lâmina. 2 ou 3 gotas de sangue são depositadas na lâmina, essas hemácias são lisadas, ou seja, são estouradas, e a lâmina é corada pelo método de Gienza. Gienza é um corante. A observação é realizada com auxílio da objetiva de imersão, procurando os parasitos. Então, lá em hematologia, nós vimos o que é a objetiva de imersão. Então, essa amostra vai ser colocada na lâmina, a lise das hemácias, e essa lâmina vai ser observada com o microscópio óptico. E o último exame é o esfregaço delgado. Devido à baixa sensibilidade em comparação com os outros métodos parasitológicos direto, ele tem sido pouco utilizado. É indicado para o estudo morfológico dos protozoários encontrados no sangue fresco ou na gota espessa para identificação das espécies. Então, nesse caso, esse tipo de exame é pouco utilizado pela baixa sensibilidade. Então, o melhor utilizado é a gota espessa. Então, nesse caso, nessa foto aí, mostra o protozoário causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi. Então, neste caso, o protozoário não está dentro das hemácias, ele está no sangue, e esses protozoários são visualizados. Em relação ao exame parasitológico de fezes, o exame macroscópico é muito importante, porque é preciso verificar a sua consistência, a presença de elementos anormais, como por exemplo muco ou sangue, e vermes adultos ou parte deles, porque quem tem tênia não tem a tênia inteira nas fezes, e sim pedaços desse verme. Então, o exame macroscópico ele é muito importante, porque você precisa ver algumas coisas que você não consegue identificar através do microscópio, como muco e sangue, por exemplo. No exame microscópico, ele vai permitir a visualização das formas parasitárias. Então, se forem protozoários, os causadores da doença, vocês encontrarão cistos. Se for vermes, vocês encontrarão ovos. Então, cada parasito possui características morfológicas que permitiram o desenvolvimento de técnicas especiais para o seu diagnóstico, ou seja, o método mais adequado para aquele parasito. Então, existem métodos específicos para determinados parasitos. Então, por isso que é importante que o laboratório não faça apenas um método apenas, e sim mais de um. Não existe um exame capaz de evidenciar todas as formas parasitárias presentes nas fezes. Alguns métodos detectam o maior número delas, enquanto outros não são mais específicos. Então, reforçando a importância de se fazer mais de um método no exame de fezes. Devem ser colhidas em recipientes estéreis. Então, toda amostra que é colhida em casa, urina e fezes, por exemplo, deve ser colhida em um recipiente estéril, para que não haja contaminação. Não podem estar contaminados com água, urina ou outros, pois tais elementos causam a degeneração de alguns parasitos. O uso de antibióticos pode baixar o número de protozoários, especialmente amebas. Então, tudo isso vai ser avaliado pelo próprio médico. As amostras enviadas ao laboratório devem ser rotuladas com a identificação do paciente, com a hora e a data da coleta. Então, essas amostras, elas precisam ser identificadas, assim como já falei nas aulas de coleta de sangue. Toda amostra biológica, ao chegar no laboratório, ela precisa ser imediatamente identificada. Amostras frescas são utilizadas na pesquisa de ovos e larvas de eumintos e cistos protozoários pelos métodos parasitológicos de rotina e devem ser levadas o mais rápido ao laboratório. Então, por isso que é bom você saber a hora da coleta do material. Fezes frescas, é bom que seja colhida no dia mesmo da entrega do material no laboratório. Então, o médico pode passar MIF e fezes frescas. MIF é aquele que a pessoa colhe 3 dias e deixa conservada num líquido, e fezes frescas é aquele que não tem líquido. Alguns laboratórios hoje estão optando por também colocar o líquido conservante no potinho de fezes frescas, porque aí não há necessidade de colher no dia, de levar o exame, e nem a necessidade de guardar mais na geladeira.
As fezes líquidas devem ser coletadas em soluções conservadoras. Então, quando são fezes diarreicas, por exemplo, é importante que essas fezes sejam colocadas em líquido conservante, porque os trofozoítos podem se deteriorar. Então, a importância do líquido está aí. Os números de organismos e as espécies podem variar de dia para o dia. Por isso, recomenda-se que as 3 amostras devem ser recolhidas em dias separados no prazo máximo de 7 dias. Não há necessidade de refrigeração devido à presença do líquido conservante, que é o MIF. Então, por que os médicos passam exame, o MIF? Porque o paciente pode liberar formas parasitárias num dia e no outro não liberar. Então, passou o exame de fezes, ele vai normalmente passar MIF e fezes frescas. Se passar só fezes frescas, pode ser que naquele dia que você colheu a amostra, não há presença nem de cistos, nem de trofozoítos e nem de ovos naquela amostra. Não há uma regra de se colher 3 dias consecutivos. Então, se o paciente precisa fazer o MIF, ele tem um prazo de 7 dias para que ele colha esse material. Então, ele colheu uma amostra na segunda-feira, na terça ele não colheu, mas ele vai colher na quarta e na quinta. Então, ele precisa, dentro de uma semana, colher as amostras nesses 3 dias. Vermes adultos ou segmentos de tênia são normalmente visíveis a olho nu, mas ovos, larvas, trofozoítos e cistos podem ser vistos somente com o microscópio. Então, mesmo que você tenha visto alguma coisa, né? Mesmo que você tenha visto vermes adultos ou pedaços de vermes no exame macroscópico das fezes, essa amostra precisa ser levada ao microscópio. Então, é preciso fazer o exame microscópico também. O transporte da amostra é importantíssimo, porque um transporte inadequado vai causar interferência nos resultados. Então, amostras pastosas devem ser enviadas ao laboratório logo após a coleta, a temperatura ambiente ou sob refrigeração. Então, esse paciente pode levar essas fezes dentro de um saquinho com gelo ou em temperatura ambiente, preferencialmente até 2 horas após a coleta do material. Lembrando que essas são fezes frescas sem o líquido conservante. Se houver líquido conservante, não tem problema, mas se essas fezes não tiver conservado no líquido, elas precisam chegar no laboratório até 2 horas. Para fezes líquidas, esse tempo é crítico, porque contendo trofozoítos, estes vão se degenerar rapidamente. Então, por isso que para fezes diarreicas ou fezes líquidas, é importante que haja o líquido conservante. Com relação os parasitas encontrados no sangue e nos tecidos humanos pertencem a vários grupos dentro de protozoários e eumintos. Entre os protozoários temos os parasitas da malária, toxoplasmose, doença de Chagas e leishmaniose. E entre os eumintos, os de interesse são as filárias da filariose e os agentes da larva migrans, que podem infectar a pele humana. Estes parasitas apresentam ciclos próprios, envolvendo muitas vezes vetores, ou seja, insetos que transmitem essas doenças. Então agora nós vamos começar a falar sobre as doenças causadas por protozoários sanguíneos. E a primeira delas é a toxoplasmose. Então a toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário chamado de Toxoplasma gondii. A toxoplasmose tem como hospedeiro intermediário vários animais, como ratos, cachorros, ave, etc., mas o homem é o hospedeiro intermediário principal. O hospedeiro definitivo é o gato, que por ser um animal doméstico, frequentemente transmite a toxoplasmose ao homem. Ele é o hospedeiro definitivo porque nele o protozoário pode completar o seu ciclo. Em outros animais, há apenas a fase assexuada, por isso eles são hospedeiros intermediários. Então, a transmissão ocorre através de gatos infectados que, ao ingerirem a carne do hospedeiro intermediário contaminados com o protozoário Toxoplasma gondii, faz com que eles eliminem os cistos não esporulados nas suas fezes. Então, os gatos que comem ração, que são gatos domésticos, esses não têm risco de transmitir a toxoplasmose.
Mas gatos que caçam, esses sim podem comer carne contaminada e liberar através das suas fezes os oocistos que caem no ambiente e contaminam o solo. Após ser eliminado, os oocistos sofrem esporulação no ambiente, ou seja, antes eles eram não esporulados, ou seja, não estavam maduros, e quando eles caem no ambiente e encontram um ambiente adequado, eles se esporulam, ou seja, eles amadurecem. O tempo de esporulação depende das condições ambientais do solo, então por isso não é adequado deixar crianças brincar em areia de pracinha, porque os gatos, ou em terra, no quintal, porque os gatos têm o costume de enterrar as suas fezes. O homem ou outros animais adquirem a infecção pela ingestão de carne mal cozida de animais infectados ou pela ingestão acidental de oocistos das fezes dos gatos. Então, a transmissão não é somente pelas fezes dos gatos, e também por água e alimentos contaminados. Se essa água e alimento tiver contaminado com os oocistos que caem no solo, esse homem pode pegar a toxoplasmose. Se ele comer uma carne mal cozida que esteja contaminada, o homem pode também pegar toxoplasmose. Também pode ser transmitida da mãe para o feto por via placentária. Pode ser mais grave quando uma gestante não imune é infectada. O feto é mais suscetível à infecção, podendo desenvolver lesões oculares e no sistema nervoso central. Então, quando a mulher está grávida, é importante que ela faça o pré-natal, e no pré-natal o médico vai pedir exames para detectar anticorpos contra o protozoário que causa a toxoplasmose, que é o IgG e o IgM para toxoplasmose. Mas isso a gente vai falar mais detalhadamente em imunologia. Aqui eu coloquei uma foto do que é o oocisto. O oocisto é a forma de resistência que possui uma parede dupla bastante resistente às condições do meio ambiente. São produzidos nas células intestinais de gatos não imunes e eliminados de forma não esporulada junto com as fezes. Então nós, no laboratório, nunca vamos ver essa forma ao microscópio, porque nós não analisamos fezes de gatos, e sim fezes humanas. Aqui mostra o ciclo de vida da toxoplasmose. Então, uma pessoa ingere a carne contaminada e ela pode contrair a toxoplasmose, e ela pode também passar para o filho, né, para o feto, via placentária, e as lesões são causadas no feto. Então, essa criança ela pode nascer com lesões oculares ou com lesões no sistema nervoso central. E aqui algumas causas, algumas coisas que acontecem na toxoplasmose congênita, né, que é aquela passada de mãe para filho. Hidrocefalia, lesões na retina, lesões cerebrais. Então tem pessoas que podem ter problemas sérios na visão por causa da toxoplasmose que a mãe teve durante a gravidez. O diagnóstico é geralmente sorológico, ou seja, detectar anticorpos produzidos pelo paciente. Então, o exame para diagnóstico da toxoplasmose é feita geralmente através de pesquisa de anticorpos, e ocasionalmente o parasito pode ser demonstrado em material colhido por biópsia. Esse material já não é analisado pelo técnico em análises clínicas. Então existem métodos diretos e métodos indiretos, que são os imunológicos. O método direto, como eu já falei anteriormente, é aquele que se pesquisa diretamente o agente causador da doença, no caso, a biópsia. E métodos imunológicos ou sorológicos são aqueles que se pesquisa anticorpos contra o protozoário causador da toxoplasmose. Com relação à profilaxia, ou seja, a forma de prevenção contra a toxoplasmose, são várias. Dentre elas,
Higiene alimentar e pessoal adequada. Então, se você lavar bem esses alimentos, beber água fervida ou filtrada, você está prevenindo de contrair a toxoplasmose. Acompanhamento sorológico de gestantes. Então, as mães, quando estão grávidas, fazerem o IgM e o IgG para a toxoplasmose é importante para saber se essa grávida tem risco de passar, de contrair a doença e passar para o feto durante a gravidez. Ingestão de carnes bem cozidas, então evitar ingerir carnes mal cozidas, lavar as mãos após o contato com gatos, porque os gatos podem ter oocistos presos no pelo dele, você acabar se contaminando. Limpar sempre as caixas de areia. É importante também a triagem nos bancos de sangue e nos bancos de órgãos, por causa dos transplantes e das transfusões. E os gatos jamais podem ser utilizados para o controle de roedores, ou seja, não deve-se usar o gato para caçar rato, porque esse rato pode estar contaminado e ele transmitir a toxoplasmose ao homem. Com isso, reduz-se consideravelmente a chance dos gatos eliminarem oocistos no ambiente e contaminar o homem. Então, a doença de Chagas é uma doença infecciosa transmitida através do protozoário Trypanosoma cruzi, infecta homens e animais selvagens, que são os reservatórios do parasito, e ele é transmitido por um inseto vetor, que é um percevejo hematófago, o chamado barbeiro. Então, o vetor é aquele que leva o protozoário ao indivíduo que será infectado. É um tipo de percevejo, é hematófago porque ele se alimenta de sangue e ele é chamado de barbeiro porque eles possuem o costume de chupar o sangue de pessoas que estão dormindo. As formas infectantes do protozoário estão no intestino do barbeiro e são eliminados através das fezes. O nome foi dado por seu descobridor, Carlos Chagas, por isso que é doença de Chagas, e é feita em homenagem a Oswaldo Cruz, então por isso que é Trypanosoma cruzi. O elemento primordial da doença de Chagas é representado pelas rústicas e miseráveis habitações rurais, as chamadas casas de pau a pique, caracterizado pela má iluminação e presença de inúmeras frechas e rachaduras, perfeita para a habitação e procriação dos insetos. Então, esses locais são locais que devem ser analisados com cuidado, porque esses barbeiros gostam de ficar nessas rachaduras dessas habitações. A transmissão ela pode ser vetorial, quando dá-se através da picada do barbeiro. Esse barbeiro suga o sangue de um animal contaminado, gambás, bovinos, pequenos roedores e até mesmo o homem. E aí sim, esse barbeiro torna-se infectante. A transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram pelo orifício que ele deixou. Então, a transmissão da doença de Chagas não é através da picada do barbeiro, e sim por causa das fezes. Então, as formas infectantes estão no intestino do barbeiro, são eliminados pelas fezes, e ele, ao picar um indivíduo, ele causa coceira. Quando a pessoa coça, essas fezes contaminadas caem no orifício que ele fez pela picada e essas formas infectantes caem na corrente sanguínea. A transmissão congênita, ela acontece da mãe para o filho durante a gravidez ou através do aleitamento materno. Pode ser transmitida também através de transfusão de sangue e transplante de órgãos infectados, por isso é importante o controle nos bancos de sangue e bancos de órgãos. Acontece em contaminação, acontece em acidentes laboratoriais, então por isso a importância da biossegurança, né, do uso de luvas, do cuidado com pérfuro-cortantes. A luva não vai evitar que aconteça o acidente com pérfuro-cortante, né, mas é importante sempre que o profissional esteja usando adequadamente os seus EPIs. E a transmissão oral, que é através da cana-de-açúcar e do açaí, porque esses barbeiros eles podem ser triturados junto com essas frutas e a pessoa ingere acidentalmente.
O diagnóstico da doença aguda pode ser feito por métodos parasitológicos, onde há pesquisa dos tripanossomos no sangue periférico. A doença crônica é diagnosticada por métodos imunológicos ou indiretos, onde há pesquisa de anticorpos contra o protozoário causador da doença. O exame Machado Guerreiro era o exame de escolha do passado, mas por apresentar baixa sensibilidade e baixa especificidade, além de sua complexidade, não é mais utilizado. Então, hoje é mais utilizado para a fase crônica os exames imunológicos e na fase aguda os esfregaços sanguíneos. O diagnóstico da doença aguda pode ser feito por métodos parasitológicos, onde há pesquisa dos tripanossomos no sangue periférico. A doença crônica é diagnosticada por métodos imunológicos ou indiretos, onde há pesquisa de anticorpos contra o protozoário causador da doença. O exame Machado Guerreiro era o exame de escolha do passado, mas por apresentar baixa sensibilidade e baixa especificidade, além de sua complexidade, não é mais utilizado. Então, hoje é mais utilizado para a fase crônica os exames imunológicos e na fase aguda os esfregaços sanguíneos. A profilaxia é feita com controle dos vetores, ou seja, o controle dos barbeiros, controle nos bancos de sangue, bancos de órgãos, para que esse sangue e esses órgãos não cheguem contaminados e haja a transmissão, a biossegurança nos laboratórios. Então, é importante que o técnico ele tenha cuidados para não se furar e a construção de casas de alvenaria. A forma de contaminação por ingestão de caldo de cana contaminado com fezes de barbeiro ou pelo próprio inseto é uma maneira pouco comum, embora possível. Então pode acontecer no caldo de cana, assim como no açaí. A leishmaniose também é uma doença transmitida por um protozoários da espécie Leishmania. Ele tem como vetor um inseto, que é um mosquito palha, e o hospedeiro definitivo é o homem. Existem outros animais que são reservatórios do parasito, como ratos e raposas na área rural e os cachorros na área urbana. O mosquito, ao sugar o sangue destes animais contaminados, ele pode transmitir a outros indivíduos. E o parasito vai invadir e se desenvolver dentro dos nossos macrófagos. Macrófagos são as nossas células que fazem fagocitose, então são as nossas células de defesa e elas vivem em tecidos, não vivem no sangue. Existem duas formas da doença, leishmaniose cutânea e leishmaniose visceral ou calazar. Na leishmaniose cutânea, há lesões na pele, ulcerosas ou não, e esses parasitos se encontram nos macrófagos da pele. Na leishmaniose visceral ou calazar, atinge as vísceras. E aí, com os parasitos no baço, com esses parasitos no baço, no fígado, na medula óssea e nos tecidos linfóides. A transmissão se dá pelas fêmeas do mosquito palha. No caso de doenças transmitidas por mosquitos, sempre vai ser pela fêmea, porque é a fêmea que vai picar o indivíduo para sugar sangue, porque ela precisa desse sangue para amadurecimento de seus ovos. A doença é uma doença endêmica da Amazônia, mas tem ocorrência em várias regiões. Ultimamente se fala muito sobre epidemia e pandemia. Então, o que é endemia? Endemia é uma doença registrada em determinadas regiões. E essa doença é uma doença endêmica, normalmente ocorre na Amazônia, mas pode acontecer em outros locais. O mosquito infectado pelo protozoário pica o indivíduo e este pode desenvolver feridas em cerca de 10 dias a 3 meses. A lesão terá suas características influenciadas pelas condições imunológicas da pessoa, ocorrendo frequentemente nas regiões do corpo descobertas pela roupa. É onde o mosquito normalmente ele vai picar esse indivíduo. E quanto mais debilitado estiver esse sistema imunológico dele, pior será para o paciente. A leishmaniose cutânea caracteriza-se por apresentar feridas indolores, pequenas, arredondadas, profundas e com bordas avermelhadas, crescendo progressivamente na pele ou mucosas do indivíduo afetado.
Na forma cutâneo-mucosa, evolução desta primeira, há presença de feridas no nariz, boca ou garganta, cujo aumento pode comprometer essas estruturas. As cicatrizes dessas feridas podem permanecer e, caso o tratamento não seja feito de forma correta, após meses ou anos a doença pode ressurgir. Então, quando uma pessoa chega com esses sintomas, né, essas feridas no médico, o médico já pode suspeitar de leishmaniose. E aí ele vai perguntar o histórico desse paciente, ele pode pedir exames de laboratório, né, para poder confirmar se esse paciente tem ou não a leishmaniose. Já a leishmaniose visceral ocorre febre de longa duração, fraqueza, emagrecimento e palidez, hepatoesplenomegalia, que é o fígado e o baço aumentados de tamanho, podendo atingir também a medula óssea. O período de incubação é muito variável, entre 10 dias e 2 anos. Então, aqui nós temos 3 fotos. Essas fotos, né, está acontecendo o caso de leishmaniose, então as pessoas acabam vendo a barriga da pessoa muito grande e associam sempre a vermes, mas nem sempre são vermes. Nesse caso, é um protozoário e não é o protozoário que está se proliferando na barriga da pessoa e por isso está com essa barriga aumentada, e sim porque os órgãos estão aumentados de tamanho. O diagnóstico normalmente é clínico, baseado na característica da lesão e em dados epidemiológicos. Então, o médico ele já conhece os sintomas do paciente, ele vai ver as bordas, ele vai ver o tipo de ferida e ele pode suspeitar que esse paciente esteja com leishmaniose. E ele pode pedir exames também, tanto de laboratório, que afeta a nossa área, mas também pode pedir biópsia da lesão para poder confirmar a presença desses parasitos. Então, no nosso caso, os exames que nós iremos fazer é o exame direto de esfregaços corados. Após a anestesia local, retira-se um fragmento das bordas da lesão e faz um esfregaço em lâmina, corados com derivados de Romanovski, que é um tipo de corante. Pode ser feito exame de sangue a fim de encontrar anticorpos específicos, que é o exame indireto, e a biópsia da lesão. Esse já não será feito pelo técnico em análises clínicas, e sim por uma pessoa especializada nessa área. Nessas duas fotos, vocês estão vendo o próprio protozoário causador da leishmaniose. A profilaxia é a mesma utilizada na dengue. Então, como a dengue também é transmitida por mosquitos, a profilaxia para leishmaniose é a mesma coisa. Então, evitar de deixar água parada, usar sempre repelente, usar roupas onde as pernas e os braços ficam cobertos, evitar, aí nesse caso, evitar utilizar seringas, né, compartilhar seringas, seja no laboratório. Então, a gente já falou sobre isso em coleta, todas as agulhas elas precisam ser agulhas estéreis, não podem ser reaproveitadas, mas existem drogas que são injetáveis. Então, o compartilhamento dessas seringas pode ocasionar a leishmaniose também. A malária também é uma doença infecciosa transmitida por protozoário do gênero Plasmodium. É um protozoário que tem como vetor também um inseto, que é o mosquito Anopheles, e o hospedeiro definitivo é o homem. A Amazônia também, essa doença também é uma região endêmica da Amazônia, então a maior parte dos casos ocorre na Amazônia, mas pode acontecer em outras regiões também. A transmissão também ocorre pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, lembrando que os mosquitos, os insetos, eles só vão transmitir, assim como eu falei também da doença de Chagas, que é pelo barbeiro. Todas as doenças transmitidas por insetos, eles só serão transmitidos, essas doenças só serão transmitidas se esses mosquitos estiverem infectados, se eles tiverem picado alguém infectado e ele sugar o sangue dessas pessoas. Fora isso, não tem problema. Além da picada, o compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez também pode transmitir a malária.
Existem algumas formas evolutivas desse protozoário. Então, nós temos esporozoítos, que é a forma infectante em humanos, presente nas glândulas salivares do mosquito e que ele a inocula no homem. Então, lembrando que o mosquito, quando ele suga o sangue de um indivíduo, ele acaba jogando a sua saliva no local da picada. Então, essa forma, que é o esporozoíto, é a forma infectante e que se encontra nas glândulas salivares do mosquito. A forma esquizoide é a forma presente no hepatócito e nas hemácias. Então, hepatócitos são as células do fígado, e aí quando faz uma biópsia do fígado, é encontrado essa forma evolutiva. O trofozoito é a forma encontrada dentro das hemácias, é esse que parece um anelzinho, então normalmente a gente vai ver essa forma, né, no exame de sangue do paciente. E o merozoíto é a forma ovalada contendo um núcleo e pequena porção de citoplasma. Pode estar dentro do hepatócito ou dentro das hemácias. Então vocês vão ver, né, na verdade, com mais frequência os trofozoítos, que são os anéisinhos dentro das hemácias. A profilaxia é a mesma feita na leishmaniose, evitar água parada para impedir que os mosquitos nasçam, uso de repelentes, uso de roupas cobrindo as pernas e os braços, e o diagnóstico consiste em exame de sangue feito em esfregaços para evidenciar a presença desses protozoários. O diagnóstico é baseado na morfologia do plasmódio, no aspecto das hemácias e nos estágios encontrados no sangue. Os métodos podem ser direto, né, que é o exame em gota espessa, corado pelo método Gienza, eu já falei lá atrás sobre ele. Ainda é considerado padrão ouro dos testes de diagnóstico da malária e é o método oficialmente adotado no Brasil. E o teste indireto, que são os testes rápidos. Então, os testes rápidos, vocês têm ouvido falar muito sobre teste rápido agora para a Covid-19 e eu vou explicar um pouco melhor sobre eles no próximo slide. Então, esse aqui é o teste rápido para malária. O teste rápido da malária, como é um teste indireto, ele pesquisa a presença de anticorpos que a pessoa produziu contra o protozoário. Nesse caso aqui, nós temos testes positivos e tem um teste negativo. Então, todas as vezes que você tem duas linhas, você tem testes positivos. Quando você tem uma linha, você tem um teste negativo. Então, a gente vai falar melhor sobre isso em imunologia, mais para frente, para que vocês consigam fazer testes rápidos e identificar quando o teste do paciente está positivo ou se está negativo. A última doença que nós vamos falar é a tricomoníase. Eu falei no início do slide que eu dividi a matéria de parasitologia em 3 partes: protozoários sanguíneos, protozoários intestinais e vermes. Então, a tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível, é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Ele não é um protozoário sanguíneo, porque ele não é encontrado no sangue. Ele é encontrado em esfregaços vaginais pelo preventivo e também através do exame de urina. Normalmente os homens são assintomáticos, mas pode acontecer de mulheres serem assintomáticas também. Não é muito comum, mas pode acontecer. A transmissão é sempre pela via sexual e essa doença pode aumentar o risco de contaminação por outras ISTs. O período de incubação, que é o tempo entre a contaminação e o aparecimento dos sintomas, varia entre 4 a 28 dias, porém muitas pessoas serão assintomáticas por longos períodos e ela acaba transmitindo isso para outras pessoas. Aí acaba, como algumas mulheres são assintomáticas, isso acaba dificultando o período que ela foi contaminada. No homem, a infecção costuma ser assintomática, como eu já falei, desaparece sem deixar vestígios. Quando há sintomas, o mais comum é a uretrite, que é a inflamação da uretra. Uma complicação pouco comum, mas que é possível, é a infecção da próstata, levando à prostatite. Isso é uma situação que não é comum, mas pode acontecer.
Já falei anteriormente que normalmente as mulheres elas têm sintomas, mas que pode acontecer delas serem assintomáticas. É mais comum homens assintomáticos do que mulheres. O quadro mais comum é a vaginite, com corrimento amarelo esverdeado, dor ao urinar, dor na hora do ato sexual e coceira, porque esse protozoário é um protozoário flagelado, então ele possui flagelos, e aí o batimento desses flagelos vai ocasionar coceira nessa pessoa. Alguns alunos que já tiveram oportunidade de irem para o estágio já manusearam amostras de urina contaminadas e já viram que esse protozoário ele se move na amostra de urina. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que vocês vejam ao microscópio como que é esse protozoário na amostra de urina. Então, eu já falei que o diagnóstico ele é feito através de esfregaços vaginais e através do exame de urina. Mas o quadro clínico é muito importante, então o médico ginecologista, ao verificar uma vagina inflamada, avermelhada, contendo úlceras, ele vai suspeitar que essa pessoa tenha tricomoníase, mas só vai poder confirmar a suspeita dele através dos exames de laboratório. A profilaxia, que é a forma de se prevenir contra a doença, é a mesma para outras ISTs, que é o uso de preservativos sexuais durante as relações sexuais, sejam preservativos femininos ou masculinos, evitar múltiplos parceiros, ir periodicamente ao ginecologista e evitar relações sexuais durante os períodos de corrimento até a consulta com o ginecologista. Então, se tiver havendo algum odor diferente, um corrimento diferente do habitual, é importante suspender as relações sexuais para que você não passe, para que a pessoa não passe isso para o parceiro. Aqui eu coloquei algumas imagens do protozoário Trichomonas vaginalis. Vocês estão vendo que ele tem flagelos, que são fiapos, como se fossem fiapos de cabelo. As duas fileiras são lâminas coradas, então são esfregaços ginecológicos, enquanto que a última fileira é a amostra de urina. Então, vocês estão vendo que há uma diferença muito grande da amostra de urina para uma amostra que foi corada. Então, na urina, você percebe que é o protozoário pelo movimento dos seus flagelos. Quando esse protozoário não se move, você acaba confundindo ele com o leucócito. Mas quando ele se move, você identifica perfeitamente que essa pessoa tem tricomonas vaginalis. Aqui eu termino a primeira parte com os protozoários sanguíneos e a próxima aula será sobre os protozoários intestinais.